Você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora vamos falar de judô. Vamos para a matéria da semana, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O judô é um esporte de destaque no Brasil, trazendo ao todo 19 medalhas olímpicas ao país. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ele foi responsável por 4 medalhas brasileiras, sendo uma de ouro. Nos Jogos Pan-Americanos desse ano, foram 13, sendo 5 de ouro. Entre os dias 24 e 30 de agosto, foi realizado no Cazaquistão, na cidade de Astana, um Mundial de Judô. O Brasil teve 18 atletas disputando 16 categorias. Apesar da expectativa, o Brasil não foi bem e teve seu pior desempenho em mundiais desde 2009. Com uma meta inicial de 5 medalhas, foram apenas conquistadas 2, ambas de bronze. O país terminou na 7ª colocação. Jornalista do blog Esporte Final, da Carta Capital, Rodrigo Fará fala sobre a expectativa do Brasil no início da competição. Era uma meta bem realista, sim, partindo do pressuposto de que acho que é uma meta similar ao que se espera aos Jogos Olímpicos de 2016, tá? Baseado nos resultados que o Brasil teve em Grand Slam e Grand Prix, que são os principais torneios aí no decorrer do ano do judô mundial, era 5 medalhas, era uma meta crível. Só que tiveram alguns problemas, né? Além da própria lesão dos dois medalhistas certos aí, que seriam a Suelen Altman e o Rafael Silva, os dois pesos pesados, são atletas que nos últimos mundiais medalharam. Isso daí já meio que cortou 2 medalhas, né? Aí a outra medalha que seria certa seria da Mayra Aguiar, né? Que era atual campeã mundial. É uma das favoritas para ganhar o ouro, mas ela acabou sendo surpreendida e não teve o rendimento que era esperado dela. Soma-se a isso alguns sorteios ruins aí para o Brasil em diversas categorias, né? É algo que os atletas vão ter que aprender a lidar, com certeza, mas nesse Mundial especificamente não lidaram bem, né? Com o fato de enfrentar atletas que também eram favoritos na primeira luta. A equipe de produção do Observatório do Esporte conversou também com o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson. Ele destaca outros aspectos que podem também ter interferido na campanha. Não dá para esperar coisa fácil, mas surpreendentemente nós tivemos, mesmo os nossos atletas que saíram como cabeça de chave, caíram em situações bastante difíceis, né? Então, se a gente fosse colocar proporcionalmente, a gente diria que 50% dos atletas caem muito difíceis. Dessa vez a gente teve quase que a totalidade. Outro fator que nos surpreendeu foi alguns países que cresceram muito, né? Você pega uma Coreia que em 2014 no Campeonato Mundial não teve nenhuma medalha e chegou 2015 e fez 5 medalhas, né? Isso é uma surpresa bastante grande. Então era um país que a gente não estava focado, né? Outro país também que surpreendeu foi o próprio Cazaquistão, o organizador do evento, mas leva-se em consideração o fator casa, né? Países destacados como Alemanha, Rússia, Mongólia, Geórgia, são países que dividem aí a liderança do judô mundial, tiveram um desempenho baixo igual o Brasil. Mas Ney Wilson admite que o desempenho brasileiro foi uma surpresa negativa e fala que o Mundial serviu para uma reavaliação. Foi um acidente de percurso sem dúvida nenhuma, né? A gente esperava um resultado melhor, mas ele nos serviu exatamente para a gente poder remodelar tudo aquilo que a gente identificou. Nós tínhamos uma comissão técnica participante lá, e que pôde observar cada um dos membros da comissão técnica, a área de psicologia, olhando os atletas que se abalaram com a competição, na área de preparação física, vendo os atletas que não tiveram a sua melhor condição física na luta, enfim. Então, cada área está fazendo a sua avaliação para que a gente possa ajustar o planejamento de cada atleta, porque não tem um planejamento da seleção, o planejamento é de cada atleta, de cada categoria. Então a gente tem um planejamento individualizado. O jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, diz que o resultado não é desesperador, mas é preciso atenção.
esse resultado, ele liga um alerta, mas não serve para colocar no modo de desespero, tá? Acho bem longe disso. E eu acho que serve o alerta justamente para apontar os pontos a serem melhorados. E é justamente o que eu estava falando, um dos pontos mesmo é fazer o atleta brasileiro entrar já logo na primeira luta a 1.000 por hora, como por exemplo entram os japoneses, entendeu? Normalmente o atleta brasileiro tem uma tendência a entrar na sua primeira luta um pouquinho mais devagar, a não estar no seu máximo rendimento. E aí, aos poucos, no decorrer das chaves, ele acaba entrando nesse clima e fica 1.000%, e aí nas lutas decisivas acaba ganhando também. Só que numa Olimpíada isso não vai poder acontecer. Eu acho que esse é um ponto-chave. O outro seria se preparar para lesões, né? A gente não tem como se preparar para lesões, mas tem como preparar os reservas para corresponderem à altura. Então, eu acho que também um outro ponto que esse Mundial levantou seria deixar os reservas o mais preparado possível, talvez intensificar a preparação das reservas para o caso de eventuais lesões, eles substituírem a altura. Eu acho que esse seria outro ponto. Atualmente, o judô no Brasil conta com uma boa estrutura e investimentos altos. A realização das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, pode trazer maior visibilidade para o esporte, como diz Ney Wilson, da Confederação Brasileira de Judô. A visibilidade começa a partir do momento que a nossa modalidade é a modalidade que mais medalha conquistou para o país, isso chama a atenção de todos, assim como também é a única modalidade que desde 1984 traz medalha em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Isso acaba refletindo no investimento, na visibilidade, na procura pelo esporte. Isso tem sido extremamente positivo. Grande contribuição dos investimentos se deve à Lei Agnello-Piva, que repassa a arrecadação das loterias para o esporte. Além disso, segundo o Ministério do Esporte, são 287 atletas de judô contemplados como Bolsa Atleta. Nesse número estão inclusos também atletas paradesportivos. Rodrigo Farah fala sobre a atual realidade do judô brasileiro. Um atleta da seleção brasileira nunca foi tão bem pago na história. Hoje ele recebe todo o suporte, sim, e a CBJ tem feito um trabalho investindo bastante na base que 15 anos atrás, por exemplo, não tinha. Muito da verba hoje do judô é investido em intercâmbios com outros países, para ver o que está acontecendo. Levam desde as categorias de base, desde os 15 anos, já pagam viagens internacionais na Europa, enfim, na América inteira, para o atleta sentir o que está sendo feito lá fora. Então eu acho que de verbas está sendo bem distribuído. Isso também fora o trabalho científico. A CBJ tem toda uma preocupação com os profissionais de apoio, né? Acho que são mais de 30 profissionais de apoio hoje, desde fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, além dos próprios técnicos, dando esse suporte para os atletas de judô. O Mundial de Judô de Astana foi transmitido nos canais fechados da televisão. A ESPN fez a exibição de todas as lutas do campeonato. O fuso horário fez com que ele fosse transmitido na madrugada aqui no Brasil. Conversamos com o narrador Everaldo Marques, dos canais ESPN, que fez a cobertura do Mundial de Judô. Ele fala sobre a transmissão das lutas e a importância da exibição de todo o Mundial. Se as lutas preliminares fossem de manhã e as finais à tarde, talvez houvesse um pequeno conflito no fim de semana, porque tem o futebol internacional que também é de manhã e tudo mais. De manhã ali até o começo da tarde e tal. Agora, principalmente na ESPN, né? Na ESPN Brasil, a ESPN Brasil hoje é um canal focado no futebol, então nem se leva muito em conta para esporte olímpico. E o fato de ter transmitido todas as lutas foi uma opção nossa para realmente fazer uma cobertura melhor, né, mais ampla do Mundial, porque existia a possibilidade, inicialmente existia a ideia de fazer só as finais, a partir das 8 da manhã. Mas aí você acabava perdendo a participação dos brasileiros. Se os brasileiros chegassem ali para as finais e para a repescagem, você mostraria só uma ou duas lutas, mas não mostraria as lutas anteriores. E se ele não chegasse, você não mostraria a participação dos brasileiros. Então, foi sacrificante na medida que o horário não era muito favorável, mas jornalisticamente era importante mostrar o Mundial por inteiro. Everaldo também fala sobre a preparação para a cobertura do Mundial de Judô. Eu narrei judô nos Jogos de Londres, narrei 3 dias dos 7. Depois eu narrei algumas etapas de Copa do Mundo, de Grand Slam, essas coisas assim. Mas eu, quando soube que era eu que ia fazer o Mundial de Judô, eu dei uma turbinada, digamos assim, na preparação.
principalmente com relação a regras e tal. O judô tá um esporte agora mais fácil de compreender, né? Eles mudaram algumas regras de uns tempos para cá nesse último ciclo olímpico, mas tá um esporte mais fácil de compreender, e eu aprendi muito também com o Rogério e com a Dani, né, os comentaristas especialistas que a gente teve no Mundial. Então foi uma semana de pouco sono, de sono sem muita qualidade, mas que valeu bem a pena, foi um trabalho bem legal. O Mundial de Judô de Astana não teve muita repercussão na televisão aberta. Para Everaldo Marques, depende do interesse de cada emissora. Aí tem que ver com os interesses de programação da TV aberta, né? Assim, os canais especializados em esporte, para os canais especializados em esporte é um evento importante, mas muitas vezes a TV aberta só se interessa por Jogos Olímpicos. Segundo o jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, existem as cobranças nos grandes eventos como Olimpíadas. Mas as pessoas desconhecem o dia a dia da modalidade. É necessário haver uma mudança na mentalidade, pois o engajamento da população é fundamental. Criando ídolos, ícones, por exemplo, como Medina no surf, você vai, principalmente para o perfil brasileiro, você vai aumentar a audiência dessa modalidade. No judô, a gente tem o caso do maior superstar, é o Teddy Riner da França, o campeão olímpico dos pesos pesados. Ele não consegue andar na rua, que ele é parado, e tem uma superestrela. No judô, a gente não tem ninguém assim hoje. Mas eu acho que cada modalidade deveria investir na sua criação de ídolo, no seu Gustavo Kirten, no seu Anderson Silva, no seu Ayrton Senna, para aumentar a popularidade dessa modalidade e aí aumentar o engajamento da imprensa e a publicação de notícias em torno dessa modalidade. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini, da matéria deste sábado, vamos aos agradecimentos. Agradecendo ao jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, ao narrador dos canais ESPN, o Everaldo Marques, e ao gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, o Ney Wilson. E conosco agora, para falar a respeito deste conteúdo, o Thiago Pavini, que arquitetou aí a matéria desta semana. Vai falar um pouquinho mais, rendimento muito abaixo do esperado, a gente inclusive abordou isso durante a matéria, e também pouca repercussão, né? A gente que bate nessa tecla de modalidades olímpicas com pouca repercussão na TV aberta, esse Mundial de Judô foi um exemplo, né? Thiago, um abraço. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Com certeza foi um resultado abaixo do esperado. A meta do CBJ, né, da Confederação Brasileira de Judô, eram pelo menos 5 medalhas. O Brasil conquistou 2 com a Érica e com o Vitor. Então foi um resultado abaixo. Mas a gente viu na matéria que teve alguns aspectos que devem ser levados em consideração também para esse mau resultado, né? Por exemplo, a Sara Menezes, que ela é a atual campeã olímpica, ganhou em Londres 2012, ela foi derrotada na primeira luta, né? O Rafael Silva, ele estava contundido e não pôde viajar ao Cazaquistão para lutar judô pelo Brasil. A Suelen Alterman também era uma esperança de medalha e ela acabou se lesionando ainda na primeira luta, então desfalcou o Brasil. Agora, o que foi falado na matéria que acho que tem que ser ressaltado é a preparação também de lutadores reservas, né? Porque a gente não consegue prever quando vai haver uma lesão ou não, então tem que haver essa preparação também de reservas para fazer uma substituição à altura dos atletas. É legal também falar a respeito da repercussão que isso pode causar para as Olimpíadas do ano que vem, né? Que o Mundial é o último grande evento antes das Olimpíadas do ano que vem. Quando o Brasil lutou na sua casa, ele teve um bom desempenho. No Mundial de 2007, que foi no Rio de Janeiro, o país conquistou 4 medalhas e 3 foram de ouro. Em 2013 também foi no Rio de Janeiro e o país conquistou 7 medalhas. Então, em 2016 vai contar com o apoio da torcida e vai ter também o reforço do Rafael Silva e da Suelen, que estavam lesionados, então é uma perspectiva melhor para as Olimpíadas. Destacar também o que a gente conversou com os entrevistados, o Everaldo, ele está indo para a 3ª Olimpíada dele, né? Everaldo Marques da ESPN, ele já narrou judô em algumas outras ocasiões, mas ele disse que ele se preparou muito para narrar esse Mundial de Astana, né? Então ele ficou aí, se eu não me engano, 20 dias estudando bastante regras, e o resultado foi uma coisa muito bacana, porque nas transmissões ele conseguia ser bem didático. Então, se você não entendesse muito bem do judô, ele conseguia explicar certinho o que estava acontecendo. Isso a gente já discutiu, por exemplo, no Pan-Americano, quando fizemos a matéria, que o jornalista não precisa ser especializado no assunto, né? Basta ele ter um comprometimento de ir atrás
atrás do que ele está falando para conseguir ter essa didática. Então aí é legal o Everaldo ter corrido atrás sobre isso. Também falar a respeito do Rodrigo Fará, ele que é do blog Esporte Final da revista Carta Capital. Ele falou a respeito de como o dinheiro é investido no judô. Né, tá tendo altos investimentos sim no judô, só que a maneira que ele está investindo às vezes pode ser equivocada. Por exemplo, ele disse que é muito focado nos atletas de alto rendimento, mas na formação dos atletas não tem tanto investimento assim, então precisa ter essa... Pensando na renovação... Exatamente, aí vai ter substitutos à altura, né? Os reservas estava comentando. Exatamente. Já. E também ele falou a respeito da população cobrar os resultados apenas em grandes eventos. Então, por exemplo, agora no Mundial, o que a gente vai ver é as pessoas falando, o Brasil ele não fez um bom Mundial, nas Olimpíadas como que vai ser? Mas tem outros campeonatos além do Mundial e das Olimpíadas que a população pode acompanhar em torno do judô, né? Mas aí vem aquela questão, quão interessante para a mídia hoje em dia é transmitir lutas de judô, né? Porque aí vai ver retorno financeiro, patrocinadores e tudo mais. Isso é uma reação em cadeia, né? Que é o que falou o Rodrigo a respeito do engajamento da população. Se as pessoas começarem a gostar de judô, vai ter uma repercussão na mídia, vai ser mais transmitido, você vai ter mais investimento na modalidade. Então é um evento em cascata aí. Para terminar também, destacar o que o Ney Wilson ele falou da estrutura da CBJ. Foi construído um CT na Bahia, lá na cidade de Lauro de Freitas, que é o maior CT das Américas de judô. Então eles conseguem treinar as especificidades de cada atleta. E também bacana destacar o que ele falou do apoio psicológico, né? Ele disse que tinha todo um grupo de treinadores acompanhando os lutadores do Brasil em Astana e acompanhando também a parte psicológica, né? O psicológico que vai ser muito importante agora para as Olimpíadas em casa, né? Então eu acho que é importante destacar esses aspectos. Sem dúvida. E antes até do Carlão, do próprio Tuca, destacando também, né, o que a gente já passou durante a matéria, 287 atletas de judô contemplados com o Bolsa Atleta. A gente citou também esse investimento aí no que diz respeito à lei Agnello Piva, mas é uma pena que não tenha esse investimento justamente na base, né? Que é uma tecla que a gente bate bastante, né? Tudo bem, os atletas precisam, né, desse auxílio, mas é interessante também investimento na base para a revelação de novos atletas. Eu acredito, Guilherme, que na verdade eu acho que existe uma base de formação, a gente já discutiu isso aqui, principalmente São Paulo, Paraná, tem uma base de formação de atletas de judô muito forte. Né? O que eu acho e sempre critico aqui é que na hora da virada, quando a pessoa decide se vai se tornar atleta ou não, ele não tem suporte para se tornar atleta, viver disso e ter condições de ter treinamento. A iniciativa do CT me parece interessante. Agora, eu não sei o porquê do CT na Bahia, não sei a condição que está a prática do judô na Bahia, mas historicamente a prática do judô é feita no eixo Rio-São Paulo, Paraná, principalmente São Paulo e Paraná, que tem uma forte comunidade japonesa, que aí sempre tem nas escolas, nos clubes, a prática do judô, né? Então é uma coisa a ser pensada. Tem sido uma opção da confederação de descentralizar também. Também, que é interessante. Sair fora do eixo. Expandir. Né? Talvez aí o Rio tenha lá o seu centro de treinamento no vôlei, daí faz outros lugares. Acho que daí isso é válido expandir para outras áreas. Tem vários atletas que acho que não são especificamente da Bahia, mas são do Norte e Nordeste. Sim. Né? Acho que a própria Sara Menezes é de lá, então acho que seria até mais interessante. Uma forma de expansão. Mais fácil de ser colocado. Então aí eu concordo. Outra coisa, em relação à TV aberta, não vamos criar expectativa, né? A TV aberta vai passar o que dá audiência. E o que dá audiência em relação ao judô é a disputa de uma medalha olímpica. Tuca, até pegando o gancho, até uma pergunta, uma colocação do nosso produtor, o Fábio Fleury. Para vocês, é gostoso assistir pela TV uma disputa, uma luta de judô? Acho que é um esporte que realmente chama... Quem teve... Tem vários esportes, mas dois que me vem à cabeça agora... que o judô ainda é legal de se ver na televisão, mas para quem já viu uma luta ao vivo, é muito mais emocionante, né? E eu coloco nesse rol de esportes que são muito chatos na televisão, o futebol do salão. Quem assistiu futebol do salão na quadra é uma coisa, e na televisão ele é muito chato, né? Então acho que sim, eu acho que o judô tem um potencial. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, para TV aberta só vai aparecer disputando uma medalha olímpica. Um campeonato mundial não é de interesse para TV aberta. É só a cereja do bolo. É só a cereja do bolo. Outra coisa, mesmo as mamães, papais que têm filhos que lutam judô, não compreendem a luta. Vão lá, torcem pro filho e rezam pra ele não cair.
Mas compreender a regra... Acho que tem se machucar. Mas compreender a regra, o golpe, o que aconteceu, é uma coisa que realmente é difícil na televisão. Então você torce aquela coisa do fanismo. Brasil, vamos lá. Né? Mas poucas pessoas entendem os golpes, a natureza do golpe. E quem entende ainda fica em dúvida que golpe que foi, se valeu ou não valeu. Então, sinceramente, é um esporte complicado para televisão. Aí entra a parte de ser didático. De ser didático, de quem está transmitindo explicar o que aconteceu, de ter um replay, explicar as sutilezas do golpe. Então, acho que isso é interessante. Né? E, por último, a questão do Brasil não ir bem num campeonato mundial... Né? Eu faço aquela analogia que a gente já fez várias vezes aqui. Não adianta nada ganhar a Copa das Confederações e levar 7-1 na Copa do Mundo. Eu ia falar justamente isso. Talvez seja até um bom sinal, um bom pressentimento. Talvez o resultado das Olimpíadas venha bem. Porque a gente já também discutiu várias vezes aqui. O que interessa, na verdade, é o ciclo olímpico. Porque se o atleta está muito bem agora, existe um erro de planejamento. Ele não vai estar dando o seu máximo durante os Jogos Olímpicos daqui a um ano. Então é normal... Né, que não tem o melhor desempenho agora. Eu pensei justamente nisso, eu também ia falar sobre isso. Eu acho que é um bom sinal. Né? Acho que a quantidade não me preocupa nem um pouco. Eu também não. Tá? Então acho que concordo com o Carlos Napolitano, é um bom sinal. Até pelos desfalques também da delegação que o Thiago acho que cria essa expectativa, Jogos Olímpicos no Brasil e tal, mas eu prefiro não ganhar nada agora e guardar energia para o ciclo olímpico e pensar nos Jogos Olímpicos. Volto a fazer o comentário que fiz várias vezes aqui. Estados Unidos. Tem equipes que não existem fora do ciclo olímpico. E lá aparecem e ganham. Aparecem nos Jogos Olímpicos e levam medalha. E durante todos os outros 3 anos e meio... É um grande laboratório e na hora do vamos ver, a coisa vale funciona. Mesmo é uma medalha olímpica para determinados esportes. Então eles levam todos os 4 anos se preparando para levar a medalha olímpica. E para um americano ser considerado medalhista olímpico é uma coisa muito importante. Então acho que é o que a gente comentou aqui, né? O Brasil no vôlei ganhou todas as ligas, o Mundial, mas não levou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos. E é o que fica marcado, né? E é o que fica marcado. Os Estados Unidos não ganhou liga, não ganhou nada, quando chega nos Jogos Olímpicos leva medalha de ouro. Sim. Respondendo a pergunta feita pelo Fleury e transmitida interessante? por você. É interessante, eu assisto, né? Porque é aquela minha tese, né? Eu assisto porque eu já lutei. Eu, quando era garotinho, eu pratiquei judô, então eu gosto de ver. Futebol, judô, basquete... Não, basquete não é comigo. Eu fiz, eu pratiquei assim, de fato, futebol, vôlei... O precursor do futebol nos Estados Unidos. Precursor do futebol nos Estados Unidos, vôlei, fiz natação, né? Lutei judô quando era garotinho, e também quando eu estava nos Estados Unidos eu praticava remo. Remo. Caramba. Então eu gosto. Realmente... Eu gosto de assistir o judô. E assim, de fato eu não entendo muito mais as regras e tal. Acho que até as coisas mudaram. Tem algumas coisas lá que. Alguns golpes não valem mais. Que eu não compreendo, mas eu gosto de ver. Eu acho que tem uma dinâmica interessante, legal. Né? É bonito. Fleury tá fazendo sinal de positivo lá do outro lado do aquário. Fleury também gosta. Pepa também gosta de assistir. O judô também me agrada. Gosta também, Thiago? Eu gosto de judô, inclusive no Pan-Americano agora eu vibrei que nem um louco, que nem com meu pai assistindo os jogos lá em casa, quando o Brasil foi muito bem no Pan-Americano esse ano, né? Então a gente se divertiu muito assim do judô. Eu acho que é legal também falar da base, que tá tendo um trabalho bacana da confederação com o pessoal da base do judô, de fazer um intercâmbio de atletas. Então eles estão levando, por exemplo, jovens brasileiros para fazer um intercâmbio no Japão, que é referência no judô, tá levando para a Europa para ver o que eles estão treinando lá. Então esse trabalho da base tá sendo bacana. Eu acho que é mais essa parte que o Tuca falou, de ser na hora que você virar para um alto rendimento, se você ter essa sustentação para continuar no esporte, né? O que eu comentei aqui várias vezes. Nos Estados Unidos, qual que é a ponte entre você deixar de ser um atleta amador para profissional? É o esporte universitário. Você sustenta como atleta sendo universitário, estando na universidade com bolsa, representando a universidade, e nesse período você acaba se desenvolvendo como atleta de alto rendimento, né? E te dando condições, se preparando depois, porque a vida de atleta é curta, para ter uma profissão posteriormente, né? Ou alguns jogadores de basquete nem precisam mais trabalhar depois do dinheiro que ganham, né? Sim. Tá certo. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem constituída por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção, Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.